Bom dia! Que a paz que ultrapassa todo entendimento chegue até você agora suavemente, como a luz que entra pela janela nesta manhã. Antes de sair correndo para as obrigações do dia, traga a sua família para diante de Deus. Traga os nomes que você ama, as situações que te preocupam, os corações que precisam de cura. Esta oração é um espaço sagrado, preparado com cuidado, para que você não comece o dia sozinho. Fique conosco. E se em algum momento sentir que esta oração é também a sua, deixe nos comentários a sua palavra de fé. Escreva amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, antes de você virar de página ou fechar este vídeo, preciso te contar algo que pastores, padres e estudiosos da Bíblia têm mantido guardado por séculos. Não é uma teoria. Não é uma interpretação controversa. É uma advertência direta de Jesus Cristo, registrada em Mateus 12:43-45, que mudou completamente a forma como entendemos as batalhas espirituais invisíveis que cercam você agora mesmo. A maioria das pessoas ouve essa passagem e sai da igreja pensando que é apenas uma parábola, um ensinamento bonito sobre a importância de manter a fé. Mas quando você lê o texto completo, sem as interpretações que os pregadores adicionam por cima, você descobre que Jesus não estava falando em metáfora. Ele estava alertando sobre um mecanismo espiritual real. Um mecanismo que explica por que algumas pessoas conseguem se libertar de um vício, de uma maldição, de uma depressão profunda, e alguns meses depois, às vezes poucos dias depois, aquilo volta 10 vezes pior. Não é coincidência. Não é falta de fé. É exatamente o que Jesus descreveu naquele dia. E se você está aqui porque essa luta é sua, porque você já sentiu a libertação e depois viu tudo desabar novamente, então os próximos minutos podem literalmente mudar a trajetória espiritual do resto da sua vida. Porque Jesus não apenas revelou o problema, ele também revelou a solução. E essa solução não depende de você estar em um culto bonito, não depende de você ter um pastor carismático rezando por você, não depende de você ter dinheiro para dar um ofertório maior. A solução é simples, é pessoal. E é muito mais poderosa do que você imagina. Mas antes de revelar o que Jesus disse que você precisa fazer, você precisa entender exatamente o que ele estava alertando. Porque o problema não começa com um demônio. Começa com um vazio. A passagem começa assim: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Pensa bem no que Jesus está dizendo aqui. Um demônio, uma entidade espiritual maligna, quando é expulso de uma pessoa, fica em angústia, fica procurando por um lugar onde possa habitar novamente. Fica vagando, procurando. Mas aí vem a parte que ninguém fala. Depois de procurar e não encontrar um lugar, o demônio resolve voltar para a mesma pessoa de onde foi expulso. E quando ele chega lá, descobre que a casa está vazia. A casa está vazia. Não há nada ali. Nenhuma presença que preencha aquele espaço que antes o demônio ocupava. Nenhuma nova habitação espiritual. Nenhuma proteção. Nenhuma presença de Deus preenchendo aquele vazio. E aí Jesus diz algo que a maioria dos pregadores apenas sussurra. O demônio então vai e traz consigo 7 outros espíritos piores do que ele. E todos entram juntos naquela casa. E o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior do que antes. 7. Não 2. Não 3. 7. O número que na Bíblia representa completude, perfeição, totalidade. 7 demônios piores. Não apenas um, mas uma legião. E todos com acesso aberto àquela pessoa que antes havia experimentado a libertação. Quando você lê isso com atenção, sem o filtro do sermão, você percebe que Jesus não estava apenas contando uma história. Ele estava descrevendo uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Uma lei que opera independente de você acreditar nela ou não. Se você sai da depressão, mas a casa fica vazia, vazia de propósito, vazia de fé, vazia de presença divina, a depressão volta pior. Se você se liberta do vício, mas a casa fica vazia, sem um novo hábito, sem uma nova comunidade, sem uma nova identidade, o vício volta pior.
Se você sai de um relacionamento tóxico, mas a casa fica vazia, sem perdão, sem cicatrização emocional, sem reconstrução, você atrai relacionamentos ainda mais tóxicos. E é por isso que você conhece pessoas. Talvez você seja essa pessoa que conseguem sair de uma situação ruim, mas dias ou semanas depois, tudo desaba novamente. Pior do que antes. Muito pior, porque a lei espiritual está operando, o demônio voltou, e não veio sozinho. Agora você pode estar pensando, mas isso é muito assustador. Isso significa que eu estou condenado? Não. Jesus não revelou isso apenas para assustar você. Ele revelou porque existe uma solução. Uma solução que ele mesmo ofereceu. Mas antes de revelar a solução, você precisa entender exatamente em qual situação você se encontra. Porque a maioria das pessoas não sabe que está vivendo nesse ciclo. Elas apenas veem o padrão repetindo e acham que é fraqueza, acham que é falta de fé, acham que é culpa delas, mas não é. É uma lei espiritual operando, e quando você entende a lei, você consegue quebrá-la, você consegue interromper o ciclo. Porque conhecimento é poder, especialmente conhecimento espiritual. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e seja honesto com você mesmo quando responder. Você já experimentou um milagre? Você já sentiu a mão de Deus intervindo na sua vida de forma clara e inegável? Talvez tenha sido cura. Talvez tenha sido uma oportunidade que surgiu do nada. Talvez tenha sido o fim de um relacionamento destrutivo. Talvez tenha sido libertação de um vício, de um trauma, de uma maldição que sua família carregava há gerações. Você se lembra daquele sentimento? Daquele alívio? Daquela gratidão? Daquele senso de que o universo havia finalmente se alinhado e você estava livre? Agora, deixa eu te fazer a segunda pergunta. Depois daquele milagre, o que aconteceu? Você manteve aquele sentimento? Você manteve aquela fé? Você manteve aquele novo rumo? Ou, e seja honesto, você voltou aos seus hábitos antigos? Você voltou a se preocupar? Você voltou a duvidar? Você começou a negligenciar a oração, o estudo da palavra, a comunidade que você tinha construído? E se você voltou aos seus hábitos, o que aconteceu depois? Porque é aí que a lei espiritual começa a operar. Se você foi liberto da depressão e depois voltou a se isolar, não orando, não buscando comunidade, deixando a casa vazia, a depressão não voltou sozinha. Ela voltou com 7 amigas. E agora é pior, muito pior. Porque você conheceu a libertação, e agora o peso de estar preso novamente é ainda mais pesado. Se você foi liberto de um vício, e depois voltou a frequentar os mesmos ambientes, os mesmos amigos, as mesmas situações, deixando a casa espiritual vazia, o vício não voltou sozinho. Voltou com 7 amigos, e agora você está mais preso do que nunca. Porque você provou a liberdade. Você sabe o que é estar livre, e estar preso novamente é um inferno. Se você saiu de um relacionamento tóxico e depois começou a buscar validação emocional em lugares errados, deixando a casa vazia de autossuficiência em Deus, o padrão não voltou sozinho. Voltou com 7 amigos, e agora você está atraindo relacionamentos ainda mais tóxicos, ainda mais destrutivos, ainda mais impossíveis de sair. É assim que funciona. A lei espiritual não é opinião. Não é interpretação. É realidade operando no mundo invisível, e você vendo as consequências no mundo visível. Agora, antes de você entrar em pânico, porque essa informação pode ser assustadora se você estiver vivendo esse ciclo, deixa eu te dizer, Jesus revelou a lei não para assustar você. Revelou para proteger você. Porque quando você entende como o inimigo opera, você consegue defendê-lo. Você consegue quebrar o ciclo. Você consegue manter a libertação que você já conquistou. E é por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo. Porque nos próximos minutos, vou te revelar exatamente o que Jesus disse que você precisa fazer para preencher aquele vazio. Para manter a libertação. Para impedir que os demônios voltem. E mais importante ainda, para construir uma vida tão preenchida pela presença de Deus, que não há espaço, absolutamente nenhum espaço, para que o inimigo retorne. Mas antes de chegarmos à solução, você precisa entender o contexto histórico dessa revelação de Jesus. Porque Jesus não estava falando em abstrato.
Ele estava respondendo a uma situação específica que estava acontecendo naquele momento, em Jerusalém, entre os fariseus e os escribas. Os fariseus acabavam de testemunhar um milagre. Jesus havia curado um homem que era cego e mudo, possuído por um demônio. Quando o demônio saiu, o homem pôde enxergar e falar novamente. Era um milagre inegável, estava diante deles. Não havia como negar. E a multidão, vendo isso, começou a pensar: será que este é o filho de Davi? Será que este é o Messias? Porque o Messias era esperado para fazer exatamente isso: curar os doentes, expulsar os demônios, libertar os oprimidos. Mas os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, não ficaram felizes com isso. Porque se Jesus era o Messias, isso significava que eles estavam errados. Que toda a estrutura de poder que eles tinham construído estava sendo desafiada. E eles não podiam permitir isso. Então eles fizeram o que sempre fazem quando confrontados com a verdade que ameaça seu poder. Eles negaram. Eles disseram que Jesus não estava expulsando demônios pelo poder de Deus. Disseram que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Em outras palavras, disseram que Jesus era do lado do inimigo. Era uma acusação absurda. Era uma acusação que não fazia lógica. Por quê? Porque um demônio expulsaria outro demônio? Porque o inimigo trabalharia contra si mesmo? Mas eles fizeram a acusação mesmo assim, porque o que eles estavam fazendo era protegendo seu poder, sua posição, sua autoridade. E foi em resposta a essa acusação, em resposta a essa rejeição, que Jesus revelou a parábola dos demônios retornando 7 vezes piores. Porque Jesus estava alertando não apenas os fariseus, mas toda a humanidade através dos séculos. Se você rejeita a libertação que Deus oferece, se você nega a intervenção divina, se você deixa a casa vazia, aquele vazio será preenchido por algo muito mais escuro do que antes. Os fariseus estavam rejeitando a presença de Jesus, que era a presença de Deus em forma humana. Eles estavam dizendo não à libertação. E Jesus estava advertindo: se você diz não à libertação, a casa fica vazia. E quando fica vazia, o que retorna é pior do que antes. E é por isso que a geração dos fariseus, a geração que rejeitou Jesus, foi a geração que viu Jerusalém ser destruída. 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo, massacrou centenas de milhares de pessoas. A história registra que foi um dos eventos mais cataclísmicos da antiguidade. E Jesus havia alertado exatamente isso na passagem anterior a essa, em Mateus 12:39-40. Quando você rejeita a libertação, quando você nega a intervenção divina, quando você deixa a casa vazia, você não está apenas escolhendo uma vida espiritual vazia. Você está convidando o caos a retornar 7 vezes pior, e é exatamente isso que aconteceu com aquela geração. Agora, se você está ouvindo isso e pensando que isso não tem nada a ver com você, que você não é um fariseu, que você não está rejeitando Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta direta. E seja honesto com você mesmo. Quando você experimentou uma libertação, seja de uma doença, de um vício, de um relacionamento destrutivo, de uma maldição familiar, o que você fez depois? Você preencheu a casa vazia, ou você apenas tirou o problema e deixou o espaço em branco? Porque essa é a questão que Jesus está colocando. Não é suficiente ser liberto. Libertação sem reconstrução é apenas o começo. É como limpar uma casa e deixá-la vazia. Você tirou a sujeira, mas você não colocou nada no lugar. E uma casa vazia é um convite aberto. E é exatamente por isso que tanta gente que se converte, que tem um encontro com Deus, que é liberta de algo escuro, alguns dias, algumas semanas depois, está ainda pior do que antes. Porque ninguém lhes disse: agora você precisa preencher aquele vazio com a presença de Deus. Você precisa construir uma vida tão preenchida que não há espaço para o inimigo retornar. Agora você pode estar se perguntando: mas como eu preencho essa casa? Como eu faço isso? E essa é exatamente a pergunta que Jesus responde na sequência. Mas antes de revelar a resposta, você precisa entender algo crucial sobre o que significa preencher a casa no contexto espiritual. Preencher a casa não significa apenas estar bem emocionalmente.
não significa apenas ter saído de uma situação ruim. Preencher a casa significa ter a presença ativa de Deus operando na sua vida. Significa ter comunidade. Significa ter propósito. Significa ter disciplina espiritual. Significa ter uma vida construída em torno de Deus, não apenas uma vida que evita o mal. E é aí que a maioria dos cristãos falha. Porque eles entendem a primeira parte, se liberar do mal. Mas não entendem a segunda parte, preencher a vida com o bem, com a presença de Deus, com propósito, com comunidade, com disciplina. E quando você não preenche, quando você apenas tira o problema e deixa o vazio, o que você criou é a condição perfeita para que o inimigo retorne. Porque a natureza aborrece um vácuo, e no reino espiritual, um vácuo é um convite aberto. Mas agora deixa eu te dizer a parte boa. A parte que muda tudo. Porque Jesus não apenas revelou o problema, Jesus revelou a solução. E a solução é muito mais simples e muito mais poderosa do que você imagina. Acompanha comigo até aqui. Jesus disse algo que a maioria dos pregadores pula. Algo que está lá, bem no meio do texto, mas que ninguém quer confrontar porque é muito incômodo. Ele disse: então vai e leva consigo 7 outros espíritos piores que ele. 7. Não 1. Não 2. 7 espíritos piores. E você precisa entender o que isso significa. Porque quando um demônio sai de você, ele não fica feliz. Ele não sai como quem perde um jogo e aceita a derrota. Não. Ele sai furioso, humilhado. E ele tem apenas um objetivo: voltar. E desta vez, trazer reforço. 7 espíritos piores. Pense no que isso significa para a sua vida. Você sai de um vício, sozinho, sem preencher aquele espaço com nada, sem comunidade, sem propósito, sem Deus presente e ativo. O que você fez foi abrir a porta para 7 vícios piores. Você sai de um relacionamento tóxico. Mas não enche aquele espaço com cura real. Não busca terapia, não busca comunidade de fé, não busca transformação profunda, você apenas tira a pessoa. E agora você está vulnerável para 7 relacionamentos ainda mais tóxicos. Você sai de um padrão de pensamento destrutivo, depressão, ansiedade, medo crônico. Você consegue um momento de alívio, mas não preenche aquele espaço com a verdade de Deus, não renova sua mente, não busca transformação genuína. O que você acabou de fazer foi convidar 7 formas ainda mais cruéis de tormento mental. E é por isso que você conhece aquela pessoa. Sabe aquela? A que saiu de um vício. E depois caiu em outro pior. E depois em outro ainda pior. Cada ciclo piora. Cada tentativa de libertação sem preenchimento resulta em escravidão mais profunda. 7 espíritos piores. Essa é a mecânica que Jesus revelou. Essa é a razão pela qual tantas pessoas que tentam sair de algo, por conta própria, sem preencher o vazio, acabam em situações piores do que antes. Não é fraqueza delas, é a realidade espiritual que Jesus estava explicando. Mas agora vem a parte que muda tudo. Porque Jesus não apenas revelou o problema, ele revelou a solução. E a solução está em uma palavra que você já ouviu 1000 vezes, mas provavelmente nunca entendeu realmente. A palavra é abundância. Jesus não disse apenas encha a casa. Ele disse encha a casa com 7 espíritos melhores. Não. Ele disse algo muito mais radical. Ele disse encha a casa com abundância. Abundância não significa ter bastante. Abundância significa ter mais do que você precisa. Abundância significa transbordamento. Significa vida tão cheia, tão preenchida, tão centrada em Deus, que não há espaço para mais nada. Nem para um espírito, nem para um vício, nem para um padrão destrutivo. Quando você preenche sua vida com abundância, com oração genuína, com comunidade real, com propósito verdadeiro, com disciplina espiritual, com a presença ativa de Deus, você cria uma situação na qual o demônio não consegue sequer entrar. Porque não há espaço vazio, e é aí que a maioria das igrejas falha, porque as igrejas ensinam a sair. Saiam do pecado, saiam da luxúria, saiam da ira, saiam. Mas ninguém ensina a entrar em comunidade, entrar em oração, entrar em propósito, entrar em transformação ativa. Você sai da pornografia.
mas ninguém te coloca numa comunidade de homens que te responsabiliza. Ninguém te conecta a um propósito que te enche de significado. Ninguém te ensina a oração contemplativa. Ninguém te convida para a transformação profunda. Você fica vazio, e 7 piores virão. Você sai da depressão, mas ninguém te coloca em um grupo de oração. Ninguém te ensina a renovação da mente através das Escrituras. Ninguém te conecta a um serviço onde você pode dar de si mesmo e lembrar que sua vida tem valor. Ninguém te preenche. Você fica vazio. E 7 formas piores de tormento mental virão. Você sai de um relacionamento abusivo. Mas ninguém te coloca em um espaço seguro onde você pode reconhecer seu próprio valor em Cristo. Ninguém te ensina o que é amor verdadeiro através das Escrituras. Ninguém te conecta a mulheres fortes que refletem a força de Deus. Ninguém te preenche. Você fica vazia. E 7 relacionamentos ainda piores virão. E é por isso que Jesus foi tão específico. 7 espíritos piores. Ele não estava sendo dramático. Ele estava descrevendo a realidade de que quando você sai sem preencher, você cria a condição perfeita para a escravidão ainda mais profunda. Mas aqui está o que muda tudo. Aqui está o que Jesus revelou que poucos entendem. Quando você preenche sua vida com abundância, com a presença ativa de Deus, você não apenas evita que o inimigo retorne. Você se torna incapaz de ser possuído novamente. Porque um coração preenchido com Deus é uma fortaleza. É um templo. É um espaço onde o inimigo não tem autoridade. Não porque você é forte, mas porque você não está sozinho. Porque você está cheio. Porque há abundância. Agora, você pode estar pensando, mas como eu faço isso? Como eu crio essa abundância? Como eu mudo de estar vazio para estar cheio? E essa é a pergunta certa. Porque a resposta é muito mais prática do que você imagina. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer uma prática espiritual não negociável. Não é opcional. Não é quando você tiver tempo. É diária. É sagrada. É inegociável. Para alguns, isso é oração. 30 minutos. Diários. Sem exceção. Não é uma lista de pedidos. É uma conversa real com Deus. É silêncio. É escuta. É presença. Para outros, isso é estudo das Escrituras. Não é ler um versículo rápido no aplicativo antes de sair para o trabalho. É estudar profundamente. É meditar. É deixar a palavra transformar seu pensamento. Para outros ainda, isso é comunidade. É estar em um pequeno grupo. É estar numa célula. É estar num espaço onde você é conhecido, onde você é responsabilizado, onde você é cuidado. E não é uma coisa. Não é apenas oração. Não é apenas estudo. Não é apenas comunidade. É tudo junto. É um tripé. E quando você coloca os 3 em lugar, você cria uma estrutura que o inimigo não consegue derrotar, porque quando você está em oração, você está em contato direto com Deus. Quando você está estudando a palavra, você está permitindo que Deus transforme seu pensamento. E quando você está em comunidade, você está permitindo que Deus trabalhe através de outros para fortalecer você. E quando você faz isso consistentemente, quando você cria abundância em sua vida espiritual, algo muda. Você não apenas sai do pecado, você entra na liberdade. Você não apenas evita o mal, você vive o bem, e aqui está o detalhe que Jesus revelou que muda tudo. Quando você está cheio de Deus, quando você vive em abundância espiritual, o inimigo não apenas não consegue voltar, ele não consegue nem se aproximar, porque você é inabitável para ele. Você se torna inabitável para o pecado, inabitável para a luxúria, inabitável para a ira, inabitável para o medo, inabitável para a depressão, inabitável para qualquer coisa que não seja a presença de Deus. E é por isso que Jesus foi tão claro. Ele não disse saia do pecado e você estará seguro. Ele disse saia do pecado e preencha sua vida com abundância. Porque sem o I, você está vulnerável. Você é um convite aberto para 7 piores. Mas agora vem a parte que assusta a maioria das pessoas.
Porque preencher sua vida com abundância espiritual significa dizer não a muita coisa, significa abandonar hábitos, significa mudar relacionamentos, significa priorizar diferente, significa deixar de rolar o celular até meia-noite e começar a acordar cedo para a oração. Significa deixar de gastar tempo em relacionamentos que te puxam para baixo e investir em comunidade que te levanta. Significa deixar de assistir coisas que turvam sua mente e começar a meditar na palavra. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. Porque parece muito. Parece difícil. Parece como renúncia. Mas aqui está o que elas não entendem. O preço de não preencher é muito maior. O preço de não preencher é 7 espíritos piores. É escravidão progressiva. É uma vida que fica pior a cada ciclo. É o tormento de saber que você poderia ter sido livre, mas escolheu ficar vazio. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Qual é o seu vazio? Qual é aquele espaço na sua vida que você deixou aberto? Qual é aquela área onde você saiu de algo ruim, mas nunca realmente entrou em algo bom? É um vício? É um padrão de relacionamento? É um padrão de pensamento? É um comportamento compulsivo? É um vazio emocional que você tenta preencher com as coisas erradas? Qualquer que seja o seu vazio, deixa eu te dizer algo. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que você para de apenas sair e começa a entrar. Hoje é o dia em que você para de correr do mal e começa a correr para o bem. Porque a vida que você está vivendo agora, ela não é a vida que Deus planejou para você. A escravidão que você está experimentando, ela não é a escravidão que você precisa aceitar. E os 7 espíritos piores que estão vindo, eles não precisam chegar. Você pode parar agora. Você pode fazer uma prática espiritual não negociável. Você pode entrar em comunidade real. Você pode começar a estudar a palavra como sua vida depende disso. Porque sua vida depende disso. E sim, vai ser difícil. Sim, você vai querer desistir. Sim, vai haver dias em que você vai preferir voltar para o conforto do vazio. Mas eu prometo uma coisa: se você preencher sua vida com abundância espiritual, os 7 espíritos piores nunca mais voltarão. Porque você não será mais um convite. Você será uma fortaleza. Você não será mais um vazio. Você será abundância. E quando você é abundância, o inimigo não consegue nem se aproximar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Que você não está sozinho nessa jornada. Ao seu lado, há outras pessoas que também decidiram não ser mais um convite para o caos. Pessoas que acordaram no meio da noite e perceberam que tinham que mudar. Pessoas que estavam no fundo do poço e decidiram cavar para cima. Pessoas como você. E quando você entra nessa comunidade real, não é para receber um certificado de bom comportamento. É para receber algo muito mais poderoso. Testemunhas da sua transformação. Porque a transformação espiritual não acontece em isolamento. Acontece quando alguém vê você caindo e te segura. Quando alguém vê você fraco e te fortalece. Quando alguém vê você duvidando e te aponta de volta para a verdade. Essa é a razão pela qual os demônios têm medo de comunidade real. Porque um homem sozinho pode ser derrotado, mas uma comunidade unida em propósito espiritual, isso é um exército. E você sabe qual é o truque que o inimigo usa para manter você isolado? Ele te faz acreditar que sua luta é única. Que ninguém mais passa pelo que você passa. Que você é o único fraco, o único que tropeça, o único que falha. Mas é mentira. Você não é o único. E quando você finalmente fala em voz alta sobre o que está acontecendo dentro de você, descobre que metade das pessoas ao seu redor estão passando exatamente pela mesma coisa. E naquele momento, quando você percebe que não está sozinho, algo muda. O peso fica metade do tamanho, porque agora você está carregando juntos. Então deixa eu ser bem claro com você agora. Se você quer que os 7 espíritos piores nunca mais retornem, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de comunidade. Você precisa de pessoas que vão te olhar nos olhos e dizer: eu também sou quebrado. Eu também estou em jornada. E estou aqui com você. Porque quando você tem isso, quando você realmente tem comunidade, você se torna impermeável. Os ataques ainda vêm. A tentação ainda bate à porta. Mas você abre a porta e há pessoas do seu lado. E sabe o que é ainda mais poderoso? Quando você vira e oferece esse mesmo tipo de comunidade para alguém mais.
Quando você se torna a pessoa que segura alguém que está caindo. Porque isso é o que destrói o reino das trevas. Não é um herói solitário. É uma rede de pessoas comuns que decidiram não ser mais sozinhas. E agora vou te contar o segredo que ninguém quer ouvir. A razão pela qual sua comunidade atual pode não estar funcionando é porque ela não é real. Você pode estar cercado de centenas de pessoas e estar completamente sozinho. Porque comunidade real não é sobre quantidade. É sobre profundidade. É sobre honestidade. É sobre pessoas que vão ouvir suas piores coisas e não sair correndo. Então aqui está o que você precisa fazer. Hoje. Não semana que vem. Não quando estiver melhor. Hoje. Você precisa chamar alguém. Não para parecer bem, não para impressionar. Para ser honesto. Para dizer eu estou lutando. Eu preciso de ajuda. Você pode estar comigo. E essa pessoa pode recusar. Está tudo bem, porque nem todo mundo está pronto para a comunidade real. Mas alguém vai dizer sim. Alguém vai aparecer. E quando essa pessoa aparecer, você vai descobrir algo que mudará sua vida. Você nunca foi tão forte quanto quando você admite que é fraco. Porque a fraqueza compartilhada se torna força, e a escuridão testemunhada se torna luz, e a solidão reconhecida se torna comunidade. Então quando você acordar amanhã, não vá sozinho para seu dia, leve alguém com você. Não literalmente, mas espiritualmente. Saiba que há pessoas orando por você. Saiba que há pessoas que conhecem seu nome e estão segurando você diante de Deus. E essa é a razão pela qual você vai vencer. Não porque você é forte, mas porque você não está sozinho. E quando você não está sozinho, os 7 espíritos piores não têm nenhuma chance. Enquanto isso, naquela casa ao lado, alguém que você nem conhece está orando seu nome. Está segurando uma foto sua, um bilhete que você mandou, uma lembrança sua. E está dizendo ao Pai, por favor, não deixe essa pessoa sozinha. Você não sabe quem essa pessoa é. Pode ser alguém que você viu uma única vez. Pode ser alguém que leu seu comentário aqui. Pode ser alguém que Deus tocou o coração para orar por você sem você saber. E neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, há alguém em lágrimas pedindo ao céu que você encontre força. Há alguém segurando você na presença de Deus como se você fosse seu próprio filho. Essa é a comunidade que você já pertence. Pode não estar ao seu lado fisicamente, mas está ao seu lado espiritualmente. E quando você entender que você nunca esteve sozinho, nem um único dia, nem uma única noite, tudo muda. Mas agora vem um momento em que a maioria das pessoas desiste. Porque entender a solução é uma coisa. Aplicar a solução é outra completamente diferente. Porque quando você começa a tentar preencher aquele vazio, o inimigo não fica quieto. Ele luta. E essa luta tem camadas. Não é apenas uma batalha. São muitas batalhas, uma atrás da outra. E se você não entender o padrão, você vai desistir. A primeira coisa que o inimigo faz quando você decide mudar é tentar te convencer de que você não consegue. Não é um pensamento bonito. É uma voz. E essa voz é muito persuasiva. Ela vem e diz: você não consegue fazer isso. Você já tentou antes. Você sempre falha. Você é fraco demais. Você é quebrado demais. Você é muito longe. Você passou do ponto de retorno. E essa voz é tão familiar que você acredita nela. Porque ela está dizendo coisas que você já pensou. Está usando suas próprias dúvidas contra você. Mas aqui está o que essa voz não quer que você saiba. Essa voz é uma mentira. Não é você falando. É o acusador. É o inimigo usando seus medos contra você. Porque você não é fraco demais. Você é apenas sozinho. E quando você não está sozinho, quando você tem comunidade e tem Deus, você é forte demais para o inimigo derrotar. Então a primeira batalha é aquela. É aquela voz dentro da sua cabeça dizendo que você não consegue. E a vitória não é silenciar a voz. A vitória é reconhecer que é mentira. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser disposto. Você não precisa ter sucesso garantido. Você precisa estar disposto a tentar. E quando você está disposto, o céu inteiro se move ao seu favor. Mas aqui vem a segunda batalha.
Porque depois que você começa, depois que você estabelece a prática, depois que você diz não à mentira da incapacidade, o inimigo muda de tática. Ele não vai dizer mais que você não consegue, ele vai dizer que não está funcionando. Você está orando há uma semana e nada mudou. Você está estudando a palavra e ainda se sente vazio, você está em comunidade e ainda está lutando. E essa é uma mentira mais sofisticada. Porque ela tem um grão de verdade. Você está orando. Você não vê resultado imediato. Então talvez isso realmente não funcione. Mas aqui está o que você não entende. A transformação espiritual não é linear. Não é você ora no dia 1 e está curado no dia 2. Você ora no dia 1 e no dia 47 você percebe que não pensou em tal coisa por uma semana. É você estudando a palavra durante um mês, e no dia 31, uma verdade que você leu no dia 5 de repente te atinge como um raio e muda sua vida inteira. É você em comunidade por 6 semanas, e alguém dizendo algo que ressoa tão profundamente que você começa a chorar porque finalmente você se sente visto. A transformação não é uma explosão. É um acúmulo. É micromudanças que se somam até um dia você percebe: eu não sou mais a mesma pessoa. Mas o inimigo sabe disso. E por isso ele tenta te convencer a desistir antes do ponto de virada. Porque se você resistir por mais alguns dias, por mais algumas semanas, você vai passar do ponto onde ele consegue te trazer de volta. E é por isso que a segunda batalha é tão perigosa, porque parece tão racional. Isso não está funcionando. Você pode parar. Mas se você parar, você perde tudo. Então como você vence essa batalha? Você não pode. Você precisa de alguém que acredite em você, quando você não acredita em si mesmo. Você precisa daquela pessoa que você chamou para dizer: eu vejo a mudança em você. Pode ser pequena, mas eu vejo. Você não está vendo porque você está muito perto. Mas eu vejo de fora. E você está mudando. E nesse momento, quando alguém que você confia diz que vê a mudança, algo muda. Você consegue continuar. Você consegue resistir por mais alguns dias. Mas aqui vem a terceira batalha. E essa é a mais perigosa de todas. Porque essa é a batalha da distração. Depois de 2, 3 semanas de consistência, depois que você passou da incapacidade e da inutilidade, o inimigo muda de tática novamente. Ele não nega mais. Ele distrai. Ele traz algo que não é necessariamente ruim, mas que te tira do que é melhor. Uma oportunidade de trabalho. Um novo relacionamento. Um evento social. Uma série que todos estão assistindo. Não é pecado. É só distração. E você começa a pensar: bem, eu não vou abandonar minha prática. Eu vou apenas fazer menos por um tempo. Vou fazer meia hora de oração em vez de 1 hora. Vou pular um dia de estudo. Vou faltar uma reunião de comunidade porque tenho algo melhor para fazer. E é aí que o inimigo ganha. Porque ele não precisa que você abandone completamente. Ele só precisa que você diminua, que você deixe brechas, que você crie vazios pequenos, porque essas brechas são os lugares por onde os demônios entram. Não pelas portas principais, pelas frestas. E você está tão ocupado com as distrações que não percebe que está voltando. Você está tão focado no novo relacionamento que não percebe que abandonou a oração. Você está tão envolvido no trabalho que não percebe que parou de estudar a palavra. Você está tão cansado que pula a comunidade. E depois de algumas semanas você percebe: eu estou vazio novamente. Mas dessa vez, é pior. Porque você sabe que você conseguia. Você já tinha preenchido a casa. E agora você deliberadamente a esvaziou novamente. Então como você vence essa terceira batalha? Você reconhece a distração quando ela chega. Você diz não às coisas boas para dizer sim à coisa melhor. Porque a vida está cheia de oportunidades boas. Mas nem toda oportunidade boa é a sua oportunidade. E quando você está no meio de uma transformação, quando você ainda está frágil, quando ainda está construindo sua fortaleza espiritual, você não pode permitir que as coisas boas roubem as coisas melhores. E sim, isso significa que você vai parecer chato, que você vai parecer desconectado, que você vai parecer estranha porque você não está assistindo o que todos estão assistindo ou fazendo o que todos estão fazendo. Mas aqui está o que você vai descobrir. Aqueles que te amam de verdade vão entender.
e aqueles que não entendem, não te amam de verdade. Então, na verdade, você está apenas identificando quem merece estar na sua vida. E quando você passa dessa terceira batalha, quando você consegue manter o foco apesar das distrações, você chega a um lugar perigoso. Porque agora você está realmente mudando, agora você está realmente se transformando. E é aqui que a quarta batalha começa, e essa batalha é o orgulho. Porque depois que você percebe que está mudando, depois que você tem alguns meses de consistência, depois que você realmente vê o fruto em sua vida, há uma tendência muito perigosa. Você começa a pensar que você fez isso. Você começa a pensar: eu sou forte, eu consegui me transformar, eu sou disciplinado, eu sou melhor do que essas outras pessoas que ainda estão presas. E quando você pensa assim, você faz algo muito perigoso, você para de contar com Deus, você para de contar com comunidade, você para de ser humilde. E quando você para de ser humilde, você abre a porta de novo. Porque a humildade é o que te mantém preso a Deus. A humildade é o que te mantém preso à comunidade. A humildade é o que te mantém cheio. Mas o inimigo sabe que quando você é orgulhoso, você está sozinho.